Na aula de hoje, a gente vai ver como fazer papel timbrado. O papel timbrado é esse daqui. Eu vou colocar um exemplo aqui embaixo. Você vai poder baixar esse exemplo se você quiser aplicar. E aí a gente vai ver duas formas de fazer esse papel timbrado, como background e como TXZ. Bora direto para o assunto. O arquivo que eu estou usando aqui como background é esse daqui. Como ele é um arquivo transparente, ele é um PNG que eu criei no Photoshop, tá parecendo que o fundo aqui é escuro, mas na verdade não, tá? Ele só é transparente e é esse daqui que eu vou disponibilizar para vocês. Se você pode testar aí também. Lembrando que tem uma aula sobre como que você cria isso daqui usando o Photoshop. Vamos lá, vou abrir o módulo TXZ. Isso que está escrito aqui a gente viu na última aula sobre TXZ. Então eu vou apagar essa partezinha aqui. Deixa eu só ajustar a fonte aqui para ficar tamanho 12, espaçamento de 1,5. E aí a gente vai fazer o upload clicando ali em cima no botãozinho carregar. Clica aqui em selecionar do computador e dá 2 cliques no seu arquivo. Pronto, já subimos aqui o bg.png. Olha só como é que fica o resultado final. Ele fica desse jeito aqui. Aqui em cima estamos com o pacotezinho TXZ. Não vou apagar porque nós vamos fazer aqui utilizando o TXZ também daqui a pouco. Mas por enquanto eu vou te ensinar usando esse pacote aqui, ó, background. Vou minimizar a árvore de arquivos aqui, aumentar um pouquinho o zoom. E aí, utilizando esse pacote, o background, nós precisaremos também dizer qual background que é esse. Senão vai simplesmente aparecer aqui a palavra draft no fundo. Draft significa rascunho. Fica até um aviso aqui em cima, né? Esse aviso aqui está dizendo, ó, isso de você usar um fundo em todas as páginas, né? Essa parte de você usar algo em every page é algo que foi atualizado. Isso daí é uma funcionalidade antiga. Então, eu estou mostrando isso até antes como uma curiosidade para te mostrar o seguinte, que na verdade isso aqui não é aconselhável. É aconselhável a segunda forma, que é o TXZ Picture, ok? Mas já já a gente vê o TXZ Picture. Vamos ver o jeito antigo primeiro de fazer. Vou escrever agora aqui quais são as configurações do nosso background. Comando esse daqui, ó, Background Setup. As configurações do plano de fundo. E aí deixei em linhas separadas para ficar mais fácil de explicar. Na linha 14 nós temos a escala. Scale igual a 1 significa que a imagem vai ficar no seu tamanho normal. Opacity igual a 0.4 significa que a transparência vai estar em 40%. Ângulo igual a 0, linha 16, significa que a gente não vai girar essa imagem. Ela vai ficar ali no ângulo 0, ou seja, vai ficar entre aspas aí de pé. E Contents, linha 17, significa conteúdos, ou seja, o que vai ficar aí como background. No nosso caso, nós queremos um gráfico, então eu vou colocar aqui o comando include graphics, e nós temos 2 comandinhos aqui, ó, width, que é a largura, e a largura que nós vamos utilizar é a paper width, largura do papel, enquanto a height, que é a altura, é paper height, a altura do papel. Essa barrinha antes é importante, tá? Senão ele não vai entender de que altura e de que largura você está falando. Então, coloque essas duas primeiro. E por último, a gente vai colocar que imagem é essa. No nosso caso, é a BG Picture. O nome do nosso arquivo ali, ó. BG de background. Se quiser colocar .png, pode colocar também. Agora eu vou compilar aqui. Você vai ver que está meio transparente. Olha lá que legal, ó. O plano de fundo já foi colocado. Foi colocado do tamanho que nós falamos, ok? Aqui, ó, eu coloquei um círculo nessa parte de baixo para a gente poder depois colocar esse número 1 dentro do círculo, e essa é uma outra vantagem do pacote TXZ ser utilizado para você criar esse background. Aqui no background, eu teria que fazer 2 trabalhos, né? A gente teria que colocar toda essa configuração e depois a gente modificar aqui ainda aonde vai ficar essa numeração da página, porque eu quero que ela fique exatamente ali. E aí você pode modificar, se você preferir esse formato aqui, achou mais fácil, você pode modificar, por exemplo, a opacidade. Eu deixo em 0.8, por exemplo. Olha como que vai acontecer aqui com as linhas, ó. Ela vai ficando mais forte, tá vendo, ó? A femática ali ficou mais forte. Vou colocar 1, que é a opacidade total. E aí você tem a cor preta, beleza? Outras coisas podem ser feitas também. Você pode reduzir essa escala, aumentar essa escala, ok? Vai muito do que você deseja fazer. Aí eu sugiro você fazer uns testes para que fique do jeito que você quer aí. Agora é o seguinte. Dito isso tudo, eu não vou colocar o pacote background lá no nosso café.tech, porque é algo que eu sugiro que você não faça. Então, eu estou te mostrando aqui como uma curiosidade, e na verdade mesmo nós vamos utilizar aqui, ó, o TXZ, e vamos utilizar o TXZ Library Calc, que é o cálculo, né? Onde que eu coloco as coisas aqui, como que eu localizo na página. E aí é o seguinte, esse CHead, ele vai aparecer aqui em todas as páginas que nós criarmos, certo? CHead significa Center
head, ou seja, o cabeçalho central. Quando tem uma aula só para isso, né? Quando a gente está utilizando ali o Fancy HDR. Então, se você não sabe do que eu estou falando aqui, dá uma conferida nessa aula, Fancy HDR. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou colocar algo que vai se repetir todas as vezes. Se eu coloco, por exemplo, esse texto todas as vezes, olha só o que está se repetindo em cima, ó, todas as vezes, na outra página. Todas as vezes. Isso daqui vai se repetir em todas as páginas. Mas não é isso que a gente quer colocar em todas as páginas, e sim um ambiente TXZ Picture. Vai ficar dessa forma aqui. Vou fazer um teste aqui contigo primeiro. Ó. A gente vai colocar um node at. Vou primeiramente colocar 00 para você ver como é que fica. No finalzinho tem que colocar um ponto e vírgula. E entre chaves aqui, o texto ou imagem que você deseja colocar nessa página. Então, quando a gente faz isso, pode perceber que foi trocado ali para texto ou imagem. Sempre está ficando no center head. Eu não quero que isso fique no center head. Vou pintar de outra cor aqui só para você perceber a mudança também. Ó. Vou colocar uma cor vermelha. Essas outras coisas que eu estou adicionando tem aula especificamente só para isso, tá? Então, mudança de cor, dá uma conferida nessa aula. Eu acredito que se você está nessa aula aqui, é porque você já sabe trocar de cor também. Então, troquei para vermelho para ficar fácil de visualizar. E aí eu vou controlar aonde que isso aparece. Eu não quero que apareça aqui no 00. Eu quero que apareça num ponto, então é entre parênteses, current page, a página atual, ponto, center. Eu quero que fique exatamente no centro da página atual. E aí, antes disso aqui, a gente precisa colocar que esse TXZ Picture é um overlay. Se não for um overlay, esse texto ou essa imagem aqui não ficarão sobrepostos. Então, tem que colocar a palavra overlay como ambiente opcional desse TXZ Picture, ok? E para ficar mais fácil também, para toda vez que for criar uma página, o LaTeX não precisar ficar lembrando disso, a gente coloca Remember Picture. Assim ele vai se lembrar dessa imagem e vai precisar de menos poder de máquina para ficar calculando. Ele já vai saber que é a imagem que a gente está usando e vai simplesmente repetir. Aí você pode ver que o texto está exatamente no centro da página agora. Olha só, textinho vermelho ali. E é exatamente o que nós queríamos, ok? Só que não vamos colocar um texto, vamos colocar uma imagem. Então, aqui no meio dessa página, eu coloco assim, ó, Include Graphics. Vou colocar a largura como Paper Width, igual no outro, vírgula. O height, a altura disso aqui, vai ser Paper Height também. E a figura que eu quero colocar é o background. E aí, Ctrl Enter. Olha que legal. Parece um pouco mais trabalhoso que o outro, mas na verdade é mais legal, é mais atual. Você tem um controle maior disso. Você consegue também trabalhar com opções como, por exemplo, transparência. Se você quiser deixar mais transparente isso, basta vir nesse node aqui, ó. Esse node inteirinho, né? Essa linha 10 inteira aqui está falando disso que a gente acabou de colocar, que é o plano de fundo. Então, se você colocar nesse node um ambiente opcional e escrever opacity igual a 0.5, por exemplo, você vai colocar uma opacidade nessa figurinha que a gente acabou de colocar. Também vai ficar transparente igual a outra. Ó. E assim você consegue alterar ângulo, essas outras coisas também. Eu não quero deixar essa opacidade, eu quero deixar simplesmente a figura normal ali, então vou tirar a opacidade. E agora, como eu falei para vocês antes, a gente vai controlar aonde fica a numeração da página. Como eu que desenhei esse plano de fundo, eu sei que essa circunferência aqui, ela está afastada aqui em relação ao cantinho da direita inferior dessa página. Aí eu não vou lembrar se é meio centímetro ou se é 1 centímetro, mas não tem problema, a gente testa, tá? Ao invés de colocar na mesma linha 10 aqui, eu vou criar um novo node. E esse node vai ficar aonde? Ele vai ficar at currentPage.south, porque eu estou falando da parte de baixo, a parte sul da página. E assim como na rosa dos ventos aqui, ó, nós temos na parte de cima da página o norte, na parte de baixo é o sul. E se eu estou olhando para o canto direito inferior, eu estou falando em southeast. Sempre bom lembrar disso, tá? Southeast. É aqui que eu quero que fique essa numeração da página. E aí, nós já sabemos que é a numeração da página que a gente quer, então basta escrever o comandinho para essa numeração acontecer, que é /thepage. Isso vai ficar bem no cantinho da página quando a gente compilar. Olha só isso, ó. Lá do lado direito inferior, não vamos ver aqui a visualização desse número, porque está muito para a direita e para o leste. A gente precisa pegar isso daqui e trazer um pouco mais para a esquerda e um pouco mais para cima. Como a gente faz isso? Nós vamos colocar aqui na frente, ó, mais, e aí vamos colocar um pouquinho da coordenada x e y, trazendo um pouco para a esquerda, vou colocar menos 1 centímetro para a esquerda e 1 centímetro para cima. Essas aqui são as coordenadas x e y. Quando eu falo em
negativar aqui o x, eu estou falando em trazer para a esquerda. E quando eu coloco um y positivo, no caso 1, eu estou trazendo para cima, ok? Então, eu estou pegando lá do cantinho da página e trazendo um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para cima. Isso tudo aqui é um ponto único. Então, eu abro e fecho parênteses aqui. E a gente precisa colocar, respeitando aqui o formato da biblioteca dessa TXZ Library aqui, Calc, a gente precisa colocar aqui também o ambiente de matemática. Abre cifrão ali e fecha cifrão aqui, ok? Então, revisando rapidinho aqui, ó, nós temos um parênteses grandão aqui, ó, começando e terminando, porque isso daqui tudo é um único ponto, que é onde vai ficar a página. Aqui dentro nós temos esse comando para dizer que eu estou olhando para a direita inferior da página, e aí eu estou somando com essas coordenadas aqui, que significa que eu estou trazendo um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para cima. E quando a gente compila, olha só que legal. Esse the page que a gente acabou de criar está aqui, ó, um pouco para a esquerda, um pouco para cima. Se eu quiser aumentar o tamanho, controlar outras coisas assim, a gente consegue também, ó. Font size. Eu vou colocar como 18 pt e aqui 18 pt também. Na frente, select font, compilo e pronto, tá lá, ó. Paginazinha do jeito que nós queríamos anteriormente. E eu sei que você está incomodado com o seguinte aqui, mas e essa outra, né? E essa outra numeração? Por que ela está aparecendo? Pelo seguinte, nós não anulamos o que estava no canto direito inferior. Aqui, nós estamos trabalhando totalmente com o C-head, ou seja, o centro do cabeçalho. Eu sei que pode parecer meio confuso, mas você está controlando exatamente onde está aparecendo na página usando o TXZ. Apesar de a gente estar no centro da página, na parte de cima, né, ali nos comandos, a partir do momento que você coloca um TXZ Picture e fala que isso é um overlay e controla exatamente aonde na página isso vai ficar, faz total sentido dentro do LaTeX que fique no canto direito inferior ali. Mas a gente precisa lembrar que o C-head continua tratando da parte central do cabeçalho. Então, eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó. Eu vou colocar assim, ó, R, que é right foot, significando rodapé. E no R foot, o rodapé da direita, eu vou simplesmente recortar esse último node aqui que nós fizemos e vou colar aqui. Faltou fechar chaves aqui. Aqui a gente precisa começar o R foot, preciso terminar esse R foot aqui também. Então aqui eu tenho que colocar mais uma chave, essa chave está fechando errado, ó. Vou deletar essa última, aqui a gente precisa fechar mais uma chave. Ah, certo, entendi. Aqui está acontecendo o seguinte, ó, eu comecei o ambiente do TXZ Picture, eu tenho que terminá-lo aqui, e ali embaixo nós temos que começar outro ambiente do TXZ Picture. Por quê? Aqui eu estou falando do cabeçalho, e aqui eu estou falando de outra coisa, que é o pé direito. Eu não posso começar o TXZ Picture lá no cabeçalho e terminar só aqui embaixo. Eu tenho que começar e terminar aqui, e eu tenho que começar e terminar aqui também, ok? Era isso que estava dando um errinho ali. Agora, quando a gente compila, você vai ver que vai sumir a enumeração que tinha antes aqui na direita inferior. Essa que estava incomodando a gente, que ficava aqui, desaparece, porque aquela parte que nós acabamos de criar ali, agora eu movi para ser literalmente a direita inferior, o R foot. E essa é a forma elegante de a gente poder calcular aonde que nós colocamos os elementos aqui na página, de uma forma que fique assim o nosso resultado final. Olha só que bacana. E isso você pode utilizar para fazer várias outras coisas, como por exemplo, colocar links. E esse link ele pode estar escrito aonde você quiser aqui. Basta fazer aquele direcionamento. Você pega um ponto de referência e aí dá uma afastada um pouquinho mais para a direita, para cima. Tem uma aula especificamente sobre como fazer esse controle aqui no curso, tá? Dá uma buscada por como posicionar uma imagem em qualquer lugar da página, que você vai conseguir encontrar esse passo a passo também. Aqui era mais sobre como colocar esse background. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.